A cada hora sentado, você perde 21 minutos, é mais ou menos isso? Isso. Na verdade, foi um estudo, né? Foi realizado na Austrália. E esse estudo com um volume enorme de pacientes e houve uma associação do aumento da mortalidade por todas as causas relacionadas ao sedentarismo. E eles conseguiram quantificar nesse estudo que a cada hora sentado você tem uma redução de 21 minutos na expectativa de vida. Isso por diversas causas, não só por doença cardiovascular, mas por todas as outras causas, todos os malefícios do sedentarismo. A senhora é cardiologista e, obviamente, de sistema circulatório a senhora entende melhor que ninguém. Eu imagino que o ficar sentado prejudica, por exemplo, acho que ponta de pé, não é isso? As extremidades do corpo. Na verdade, a repercussão sistêmica é muito grande. Por quê? A gente tem uma redução uma alteração hormonal, quer dizer, na verdade, é mais fácil falar dos benefícios da atividade física do que dos malefícios do sedentarismo. Porque são muitos. Porque são muitos. Impressionante. Né? Na verdade, a atividade física promove uma liberação de uma série de hormônios. Então, a pessoa que pratica atividade física regularmente, ela tem menos depressão, tem menos câncer, tem menos doença cardiovascular. E hoje a gente literalmente prescreve atividade física para todos os pacientes, seja ele oncológico, seja ele cardiológico. Ele pode ter acabado de ter um infarto, que a gente, num determinado momento, a gente vai colocar esse paciente para praticar atividade física. Mas isso fere a física, doutora, porque todo corpo tende para a inércia. Por que será que o ser humano tende para a inércia? Por que eu fico pensando nas pessoas, à medida que a idade vai chegando, vão se aposentando. Eu estava até conversando outro dia em casa sobre isso, né? Minha aposentadoria se aproxima, mas eu estava pensando, se eu tenho uma coisa que eu não quero, quando eu conseguir a idade de aposentadoria, independente aí dos 95, 85 na somatória dos anos, é ficar parado. Mas parece que há uma tendência, quando a idade chega, da pessoa querer sentar, deitar, ficar parada. Por que isso, ser humano? É psicológico, é orgânico, é hormonal? O que é? Eu penso que a própria lei da física, como você disse, é a inércia, né? A tendência, se um corpo está parado, a tendência é que ele permaneça parado. Mas a gente tem que estar sempre vencendo essa inércia. Então quer esforço. Porque é isso, exatamente, é isso que nos dá mais vida, como se fosse, né? Isso que nos traz a vida. Então até o idoso que fica muito parado, a tendência é que ele progrida com mais doenças e ele vai ter uma expectativa de vida menor. Agora, o que provoca no coração, por exemplo, eu não vou falar ainda da atividade física, mas o estar em pé é diferente do estar sentado? Porque ele fala de trabalho. Sim. Já dá uma diferença ou não? Já dá uma diferença, porque quando você está de pé, você gasta mais energia e você tem mais músculos no seu organismo funcionando. Então, você está funcionando. Às vezes eu faço uma analogia com meus pacientes, por exemplo, um carro que permanece muito tempo parado, Isso. A bateria não vai funcionar, descarrega. É mais ou menos assim com o nosso organismo. A gente tem que estar funcionando, porque se a gente não estiver utilizando tudo que a gente tem, a gente vai, alguma hora, isso vai ter algum problema. Agora, para o coração, o coração o coração, ele cresce até que idade? Por exemplo, um bebezinho, com certeza o coração do bebezinho é diferente do coração de um adolescente, em termos de tamanho, de proporção. Até que idade o coração cresce e a partir de que idade ele estabiliza e que ele precisa de manter uma atividade para ele estar normal? Como é que é isso? Bom, eu acredito que após a puberdade, né, após o crescimento do nosso organismo mesmo, que o seu coração está completamente formado. Lógico que ele vai parar de crescer em tamanho em relação proporcional ao seu corpo. Agora, o coração ele pode crescer por outros motivos, por doença. Né? Quando a gente fala, por exemplo, um paciente que é hipertenso, uma hipertensão mal controlada, pode fazer o coração ficar mais espesso, né, mais hipertrofiado. Essas situações, mesmo ao decorrer da vida, né, você pode ter alterações no coração e ele pode crescer por outros motivos. Mas no caso da hipertensão, uma pessoa hipertensa pode fazer atividade física? Pode e deve. Não é perigoso? Não, desde que ela esteja controlada ou relativamente controlada. A gente já coloca mais ou menos o limite, né, da pressão arterial. Né? Você não deve começar a praticar uma atividade física que sua pressão estiver muito descontrolada. Mas, ao mesmo tempo, a atividade física ajuda a controlar a pressão. Por quê?
Porque quando você pratica atividade física, você tem uma vasodilatação, os vasos do organismo dilatam. E isso se promove durante as próximas 24 horas. Então, quando você tem uma atividade física intensa, nas próximas 24 horas você vai ter efeitos dessa atividade física no seu organismo, tanto de relacionado à liberação de hormônios, como de vasodilatação, que vão te trazer vários benefícios, como, por exemplo, abaixar a pressão. Interessante. Então, você pode, inclusive, um paciente que está começando a precisar de um medicamento, ele pode passar a não precisar mais desse medicamento, só com atividade física. Que loucura. Agora, por que os médicos, os professores de educação física, os educadores físicos, os fisiologistas, eles dizem que fazer só uma vez por semana atividade física é problemático? Qual a razão? Qual a necessidade da frequência no bem-estar do organismo? Na verdade, eu penso é mais uma relação relacionada ao impacto. Se você promove, de repente, uma atividade física, aquela pessoa que pratica, só joga futebol aos domingos. Isso, que é comum. Né? Que é o mais comum, só joga futebol aos domingos. Nessa atividade, ele vai correr muito, ele vai ter uma atividade de alto impacto num organismo que às vezes não está preparado. É lógico que eu vou te falar, é melhor você caminhar uma vez por semana do que nunca caminhar. Ah, tá. Mas você praticar uma atividade física de alto impacto uma vez por semana, sem saber se o seu organismo está preparado para isso pode ser perigoso. Uhum. Então, agora, eu fiquei preocupado de novo com o negócio de ficar sentado. Embora a minha profissão exija que eu fique em pé para ser professor, mas quando eu estou aqui na TV, eu estou lá na redação, a gente fica sentado em frente ao computador. E tem um tanto de colega meu na redação que está sentado agora na frente do computador, vendo a televisão. Aí tem uma das nossas profissionais aqui, não vou dizer o nome dela não, viu, Graziela? A diretora do programa, ela chegou para mim outro dia e falou, alguns meses, e eu percebi que ela nunca usa o elevador aqui da TV. Uhum. A gente aqui é um prédio, né? E ela, mesmo aqui no quarto andar, por exemplo, ela vem de escada, desce de escada. Uhum. Essas medidas, como usar escada, como desprezar o controle remoto da TV, isso é mito ou isso de fato ajuda na questão... eu estou preocupado com esses 21 dias que eu estou perdendo no final da minha vida. Isso conta mesmo ou é mito? Conta mesmo, conta mesmo. Porque o tempo que você está parado, o seu organismo inteiro está parado. Então, se você está deixando de exercitar todos os seus músculos e está deixando de utilizar o seu corpo como ele deve ser utilizado. Então, isso aí realmente é ruim. Porque você vai estar, enquanto você está parado, você está gastando menos energia, com isso você está acumulando mais gordura, você está, né? E isso traz uma série de malefícios. E quem está em casa, por exemplo, está assistindo a gente agora, está sentado no sofá, já está preocupado, deixa eu levantar. Deixa eu levantar. Não, mas, por exemplo, tem pessoas que assistem de tudo um pouco da cozinha, põe uma televisão lá na cozinha e já estão lavando a louça. Lavar a louça ajuda também, então, né? Melhor do que ficar sentado. Melhor, com certeza. Né? Ainda mais se for o marido, né? A atividade de casa, né? Porque a atividade da dona de casa, ela costuma ser muito intensa. Então, isso aí já vale alguma coisa. É lógico que para a gente falar, se eu perguntar para a pessoa se ela pratica atividade física, não, eu só arrumo casa. Eu não vou considerar essa pessoa... Totalmente sedentária, né? Totalmente sedentária. Mas que medidas a senhora sugere, doutora, para quem ouviu essa notícia, como eu, ficou preocupado, que cada hora sentado, 21 minutos no final eu vou ter que recuperar esse tempo, que eu já perdi tempo à beça. Exercitar ao máximo, por exemplo, medidas como ir para o trabalho a pé ou de bicicleta, se possível. Que ótimo! Subir escada, evitar o elevador, realmente, né? São as medidas simples. Tudo que você faz, utilizando o controle remoto, levantar e pelo menos mudar o canal manualmente, né? É lógico que é muito mais cômodo, mas tudo que você puder fazer para se exercitar, para usar mais todas as suas funções do organismo, é melhor. Né? Agora, alguém como eu ficou preocupado, né? Meu Deus, quanto tempo já perdi. Talvez dá para recuperar. Mas aí, como é que faz assim? Por exemplo, cardiologista é o tipo do médico que a maioria das pessoas só vai quando está passando mal, está com dor no peito, né? Existe uma frequência que os cardiologistas entendem que é interessante?
2 vezes de 2 em 2 anos, anualmente, semestralmente? Existe alguma orientação nesse sentido? Bom, o ideal, na verdade, todo paciente que vai começar a atividade física, o ideal é que ele tenha uma avaliação médica. Todo mundo deve fazer uma avaliação médica antes de começar exercício. Isso aí todas as academias, inclusive, exigem. Né? Geralmente eles fazem com o fisioterapeuta, mas o ideal é que você vá ao médico para que aquele exercício seja direcionado para você. Agora, a frequência que você deve visitar o médico vai depender quais os problemas de saúde que você tem. Sim. É lógico, um adolescente, ele não precisa ir tanto ao médico assim. Ele vai ao médico quando tem realmente com algum problema e vai antes de começar uma atividade física. Agora, um paciente que já tem problemas de saúde, a frequência com que ele vai visitar é maior. Né? Por exemplo, um hipertenso, geralmente a cada 3 meses, 4 meses, ou que tenha outros problemas cardiovasculares, né? No mínimo 3 a 4 vezes ao ano. Já uma pessoa completamente saudável, né? E com menos de 40 anos, acima de 40 anos, tudo a gente deve sempre tomar um pouco mais de cuidado. Quando eu chegar lá, eu vou ficar preocupado com Mas, então, assim, se você não tiver nenhum problema de saúde, né? Uma vez ao ano, né, já pode ser o suficiente, mas a partir de certa idade, isso deve ser a cada pelo menos mais frequente. Agora, aquela questão do histórico familiar, pessoas que têm casos de antecedentes familiares com problemas cardíacos, com infarto, essas coisas, deve ser anterior a essa visita ou após os 40? Com certeza. Na verdade, a história de morte súbita na família, ela é uma coisa que marca demais. Então, na verdade, o ideal, quando acontece uma morte súbita e que a gente imagina que essa morte súbita ela é estudada e a gente imagina as possíveis causas, o ideal é que todos os familiares procurem um médico para prevenir, porque aquela morte foi súbita. E existem cardiopatias que são associadas à morte súbita e que são preveníveis, a gente tem como prevenir. Então, mesmo um adolescente, né, por exemplo, que teve uma história de morte súbita na família, ele deve procurar o médico para investigar possíveis causas ou se ele tem o mesmo problema que aquele familiar que teve a morte súbita teve. É lógico que acima de 65 anos... Né? A maior parte das causas de morte é por doença cardiovascular. Então, a gente considera esse fator de morte súbita acima de 65 anos menos forte um pouco. E abaixo de 65 anos, você considera isso grave. Então, quando é com menos de 65 anos, a gente deve investigar a família toda, mesmo as crianças. Entendo. Então, acima de 65 está dentro da estatística de óbito. Agora, abaixo disso já é preocupante. E eu lembro há alguns anos do filho do Antônio Carlos Magalhães, ex-governador da Bahia, também já falecido, que fazia uma caminhada em Brasília, era deputado federal, e ele teve um mal súbito e faleceu, fazendo caminhada. Né? Então, essa questão da associação do exercício com a consulta ao médico, ela é importantíssima, né, doutor? Porque se eu for fazer um exercício físico, sem saber como é que está a máquina aqui, eu posso ter um problema. Pode, né? Com certeza. Né? Então, o ideal é que o exercício seja direcionado para você. Então, a gente tem que te conhecer primeiro, conhecer o seu organismo, conhecer o seu coração, para depois direcionar a atividade física para você. Então, não tem como eu te mandar correr 10 quilômetros por dia se você não está preparado para isso. A atividade física ela precisa ser individualizada. E para isso a pessoa tem que ser avaliada antes. Agora, a senhora falou da questão da hipertensão. Existe hipotensão, essa expressão? Olha, existe a hipotensão, mas geralmente, por exemplo, a pessoa que tem pressão baixa. Isso que eu queria dizer. Eu tenho pressão baixa. A pressão baixa não é problema desde que a pessoa não sinta nada. Então, por exemplo, a pressão normal de uma pessoa que é 10/6, né? Isso é baixo? É baixo, assim, mas não é muito baixo. Ou 9/6, digamos assim, né? Tem muitas mulheres ou adolescentes mesmo que a pressão está sempre 9/6, mas não sente absolutamente nada. Isso não é problema. Só é problema se a pessoa sentir. Se ela está com a pressão baixa e está sentindo alguma coisa, isso sim é problema. Agora, quando as pessoas têm distúrbios alimentares, adolescentes, por exemplo,
com essa loucura de perda de peso a toda prova. Quando a pessoa começa a fazer isso, começa a perder tônus muscular, perder água no corpo, isso pode ter alguma implicação no coração ou não? Isso afeta outras áreas e o coração fica preservado? Bom, na verdade, tudo pode trazer repercussões para o coração, né? Lógico, né? Mas o mais importante, por exemplo, o atleta de altíssimo impacto, existem também cardiopatias associadas a esse alto impacto. Então, isso precisa ser monitorado também. Agora, esses excessos alimentares, né, não necessariamente relacionado ao coração, mas está relacionado com o organismo em geral. A desnutrição em si, ou a alteração alimentar de uma forma geral, isso pode trazer várias repercussões para o organismo de uma forma geral, né? E agora é importante a gente estar sempre atento, né, a isso tudo e não cometer excessos, né? Eu falo sempre com meus pacientes que o importante não é a exceção, você um dia cometeu um excesso. O problema maior é a regra, é todos os dias você cometer excessos alimentares. Um dia que você vai a uma festa, não é isso que vai trazer maior impacto na sua vida. A questão é o todo dia. O pessoal costuma brincar no final de ano, né, doutora? O problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come entre o Ano Novo e o Natal, né? Agora, nem sempre as pessoas que são grandes em termos de proporção, obesas ou super obesas, no sentido estético, têm problema de coração. Às vezes uma pessoa magra também pode ter um problema de coração. Com certeza. Porque às vezes não engorda, mas o músculo está com problema. É isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive existe um certo paradoxo. É engraçado porque o paciente obeso, em determinadas situações, a obesidade ela pode ser uma certa proteção. No caso, o paciente crítico, que está numa doença, num quadro grave, a obesidade em determinadas situações, ela funciona como uma reserva. Agora, e o paciente, às vezes, magro demais, isso aí pode causar uma certa fragilidade nesses momentos. Então, não necessariamente, né? A pessoa pode ser um pouquinho mais gorda ou ter um excesso de sobrepeso e ser saudável, né? Agora, a questão é realmente, a gente tem sempre que avaliar o índice de gordura que tem no organismo. Que às vezes tem mais músculo ou mais gordura. Às vezes a pessoa é grande, mas é musculosa. Exatamente. Jogador de futebol americano, as coisas Isso. Assim. Eu saudade do tempo que eu era magro, eu lembro que eu era tão magro que dava dó. Mas eu lembro que tinha uma coisa interessante, isso é normal. Às vezes eu via, eu sentia, não é sentia, às vezes visualizava os batimentos. Isso é normal? Não é errado, não? Não. Dependendo, principalmente após uma atividade física muito intensa, pode acontecer. Eu ficava tão preocupado, gente, eu sou muito magro. Eu era muito magro. Ou saudade do tempo que eu via meu coração batendo. Agora posso olhar que não adianta nada. Porque, né, a caixa é pequena. Agora a caixa está grande. A nossa telespectadora Thelma, ela pergunta o seguinte: pessoas que não têm histórico de problemas cardíacos, né, familiares, eu imagino, ou até pessoais, elas podem ser vítimas de um ataque cardíaco, de um infarto, coisas do tipo? Podem, porque muitas vezes a pessoa não sabe que tem essa predisposição, não sabe que tem determinados problemas e às vezes tem. Então ela não conhece. E muitas vezes a gente tem uma história fraca da família. Você não sabe ao certo o que aconteceu com seus familiares. De quem vovô morreu, de quem vovó morreu. Exatamente. E às vezes você não conhece, você não sabe mesmo. E a morte por doença cardiovascular ela é muito prevalente. Então, por isso que é mais comum do que a gente pensa. E a gente nunca deve pensar que nós estamos livres disso. Porque mesmo que você não conheça seus familiares, não saiba a história desses familiares, ou você não tenha nenhum histórico, nunca existe sempre a primeira vez. Eu não sei, hoje em dia, como é que está essa questão da doença de Chagas, mas é uma doença que atingiu o coração. Sim. E num passado, não tão remoto assim, sobretudo aqui em Minas Gerais, nós tínhamos muitos casos de pessoas que sofriam do mal de Chagas. Alguém que é filho de alguém que teve Chagas pode ter dado algum problema cardíaco? Na verdade, porque a doença de Chagas ela é transmitida por um barbeiro. Isso. Então, isso aí
pode raramente acontecer a transmissão congênita, mas não é muito comum. Então é mais se você viveu naquela área endêmica do barbeiro. É mais comum nessa situação. Mas hoje em dia, a senhora tem dados sobre isso, não, né? Temos. Na verdade, ainda acontece. É? Ainda acontece. Embora tenha uma prevalência bem menor. Tem reduzido, graças a Deus. Mas, principalmente no interior, em regiões onde tem as casas são mais fragilizadas, que a gente fala que são de pau a pique, que são é mais comum encontrar o barbeiro. Onde ocorre a transmissão, né, da doença de Chagas. E aí o músculo cresce, é isso, né? E aí a doença de Chagas ela tem uma repercussão sistêmica, não só no coração, mas também pode acontecer no intestino. No intestino? No intestino, Uau. que causa uma dilatação, o que faz uma alteração dos músculos, tanto no coração quanto pode acontecer também no intestino, e acontecendo uma dilatação, e aí o coração fica dilatado. A Dirce, doutora Luciane, pergunta o seguinte, ela diz, eu tenho 65 anos, estou naquela idade que a senhora mencionou. É limite. É, limite. E eu sou portadora de um pulmão. Devo fazer algum exercício mesmo tendo problemas respiratórios? É adequado? O que a senhora entende? Sim, na verdade, é aquela questão que eu falei, o exercício físico tem que ser individualizado para a senhora, dona Dirce. A senhora precisa fazer uma avaliação médica, fisioterápica, e adequar a atividade física para a senhora. Porque se a senhora permanecer completamente sedentária, isso também não é bom. E o seu organismo vai se adequar ao pulmão que a senhora tem, às condições que a senhora tem. E com aquilo que a senhora tem, a senhora precisa se exercitar, né? Fazer alguma caminhada, alguma coisa que esteja adequada para a senhora, sem forçar muito. E isso não elimina a necessidade de uma atividade, mas proporcional ou adequada à situação. Adequada àquela situação. O Lázaro, de Contagem, ele pergunta o seguinte, gostaria de saber se quando nós dormimos acontece alguma coisa, eu imagino que ele está falando até de um mal súbito, não é? Desculpa, eu vou ler a pergunta dele, né? Só interpreta, vou interpretar aqui não. Tá certo. Gostaria de saber se quando nós dormimos, o que acontece? Qual é o efeito disso na minha vida? Então, acho que ele não está falando de mal súbito, não. Estou falando assim, o que acontece com o coração. Entendi. Bom, o sono ele é importantíssimo em todos os aspectos. Então, não é só importante o sono, mas a qualidade do sono. Então, é importante, enquanto a pessoa está dormindo, a gente pode apresentar várias doenças relacionadas ao sono. Então, e a pessoa que dorme mal, ela tem uma maior predisposição à hipertensão, e arritmias. Então, por isso que a gente cada vez mais tem investigado doenças relacionadas ao sono. Então, ele é muito importante. A gente tem uma liberação de vários hormônios. Além disso, por exemplo, criança que não dorme cresce pouco. Isso está... É mesmo? É. Né? É durante o sono que a gente libera hormônios do crescimento e promove, né, o bem-estar e o crescimento mesmo. Então, a pessoa que dorme pouco, ela tem mais alterações de humor, não só de humor, mas arritmias, hipertensão. Então, o sono é importantíssimo em todos os aspectos. Agora, o dormir com relação ao coração, a batimentos, a questão de hipertensão ou de pressão baixa, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, o sono dela é mais difícil porque há um batimento? Porque eu já ouvi falar assim que às vezes a hipertensão ela é silenciosa. A hipertensão é uma doença silenciosa, você não precisa estar sentindo nada e pode ser hipertenso. Porque às vezes fala assim, tem a palavra tensão no meio, parece que hipertenso é hipernervoso. Não. Hipertenso é que tem uma tensão, é isso, arterial. A pressão dentro da artéria é elevada. E isso causa uma série de repercussões sistêmicas. Então, a pessoa pode estar conversando normalmente e está com a pressão arterial com a pressão alta. Que loucura. Né? Diferente da pressão baixa que a senhora falou. Porque a pressão baixa eu sinto. Nem sempre também. Isso que eu acho, talvez eu não tenha expressado bem. Na verdade, a pessoa pode ter pressão baixa e isso não é problema absolutamente nenhum. A pressão baixa só é problema se você sentir alguma coisa. Tá. Se você não sente nada, agora eu entendi, tá só explicou. normal. Não, realmente, eu que não tinha entendido.
Porque quando a pessoa fala assim, eu tô com pressão baixa, tô suando frio, aí o pessoal fica dando sal. Esse negócio de dar sal, dá certo isso? Ajuda, aumentar a pressão nessa situação específica ajuda. Mas o sal também não é muito amigo do organismo, a gente deve tomar cuidado, né, na quantidade. Agora, voltando para o nosso assunto inicial para terminar a nossa conversa aqui. Estou preocupado, porque eu estou lá no meu escritório, sentado, cada hora, eu perco 20 minutos da minha vida, vou trabalhar em pé a partir de agora. Mas aí, falando da alimentação, eu estou sentado e estou comendo algumas coisinhas ali. Café, biscoito, esse tipo de coisa, ele altera só meu peso ou ele tem alguma implicação no meu coração? Bom, a cafeína, ela pode, em determinadas situações, em grande quantidade, quando ingerida em grandes quantidades, ela pode estar relacionada à arritmia, aceleração dos batimentos, mas em pequenas quantidades não traz grandes malefícios. E a questão, os carboidratos, cada vez mais a gente tem tentado reduzir um pouquinho mais a dieta, que a gente percebe que a tendência maior é que a gente tem uma ingestão muito grande de carboidratos. Então, os biscoitos, os pães, essa dieta é muito rica, né, nos carboidratos. Mas aí isso engorda e compromete também? Pode comprometer também, porque pode aumentar os triglicérides e causar aumento da gordura visceral, abdominal, que tem implicações metabólicas sistêmicas muito grandes. E isso causando intolerância à glicose, diabetes, dentre outras doenças e o diabetes. E a turma, eu tô falando que vou terminar, mas eu fico cheio de perguntas aqui, mas prometo que é a última. E a turma aqui do escritório, nós vamos logo conversar com uma pessoa de academia aqui, de exercício físico. Tem muita gente que gosta demais de um energético. A gente só mencionou a palavra cafeína, e nos energéticos eu já vi que tem escrito cafeína, tem outros inas lá. Eu já ouvi dizer que o uso energético aumenta o batimento cardíaco da pessoa. Sim. A pessoa pode ter um problema cardíaco por tomar muitos energéticos? Como é que é isso? Bom, sim, na verdade, principalmente se ela tiver predisposição. Então, existem pessoas que têm predisposição para determinados tipos de arritmia. Essas são alterações elétricas que podem acontecer no organismo. E com a energético ou excesso de estimulantes que eles usam, né, esses termogênicos, como eles falam, né, que aumentam o metabolismo e aceleram os batimentos, eles podem desencadear determinadas arritmias. E aí, se a pessoa tiver uma determinada predisposição familiar, ela nasceu com isso, ou determinada predisposição para determinadas arritmias, isso aí pode desencadear, deflagrar aquela arritmia. Que estava oculta. Que estava oculta e, de repente, ela tem. Que louco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.